vamos para a resolução de uma questão, agora uma questão falando sobre conceitos de internet. Acompanha comigo a leitura aí na tela do teu computador. Para acessar um site na internet, é preciso digitar o do site em. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase. Letra A, link, uma URL. Letra B, endereço, um link. Letra C, endereço, um browser web. Letra D, URL, um endereço. Letra E, link, um endereço da internet. Então, qual resposta mais adequada para essa questão? Primeiro, vamos entender exatamente o que a questão pede. Para acessar um site na internet é preciso digitar. Então ele quer que tu digite alguma coisa para acessar um site em algum lugar. Onde é que nós vamos digitar? O que nós vamos digitar para acessar um site e em que lugar nós vamos fazer isso? Bem, acompanha comigo aí na tela. O que eu estou te mostrando agora aí é o que nós chamamos de um navegador web. Professor, o que é um navegador? Navegador é um programa usado para acessar as páginas da web. Então, quando eu falo sobre um navegador web é um programa usado para acessar as páginas da web, como o caso do Internet Explorer, que é um exemplo de navegador web. Esse que eu estou te mostrando é o Internet Explorer. Embora existam outros navegadores web, como o Mozilla Firefox, é um navegador web, como o Google Chrome é outro navegador web, o Opera, o Safari, o Netscape, nós temos vários navegadores web. Esse é o Internet Explorer, quer dizer, um programa usado para acessar as páginas da web. Beleza, mas a minha pergunta é a seguinte, usando esse navegador, onde eu vou, o que eu tenho que digitar aqui, se eu vou digitar, o que eu tenho que digitar para acessar uma determinada página da web? Vamos ver lá em cima, ó. Eu tenho que digitar, na verdade, um endereço. Porque lá em cima, onde eu estou destacando para vocês em vermelho, com esse círculo vermelho, é a barra de endereços do navegador. E aqui na barra de endereços, eu posso digitar um endereço para acessar uma página da web. Então, eu digito um endereço de uma página da web para acessar ela. E onde eu vou digitar isso? Aqui na barra de endereços do navegador. Só que um detalhe, o termo navegador, que é muito utilizado, também pode ser o teu nome indicado em inglês, browser. Então, quando eu digo que eu tenho um navegador web, eu posso dizer também que eu tenho um browser. Então, navegador e browser é a mesma coisa. O Internet Explorer que eu estou usando aqui é um navegador ou um browser. Então, quando eu digo, eu quero acessar uma página da web, eu preciso digitar um endereço, perfeito, em um navegador, isto é, em um browser web. Então, é digitar um endereço em um navegador ou em um browser web. Se a gente pegar lá a questão, olha só a letra C que eu já marquei como a única opção correta. Para acessar um site da internet é preciso digitar o endereço, do site em um browser web, quer dizer, em um navegador, em um programa usado para acessar as páginas da web. Por isso a letra C de Canadá era a resposta. Agora, professor, por que não pode ser as outras opções? Por exemplo, a letra A dizia, para acessar um site da internet é preciso digitar o link. Não, o link tu não digita, o link tu clica. O link é aquele local que tu clica para acessar uma outra página. Então o link não é digitado, mas tu clica no link. Não poderia ser a letra A. Aí dizia assim a letra B, que é preciso digitar o endereço. Até aí tá certo. Do site em um link. Tu vai digitar o endereço em um link? Não, na verdade tu vai digitar o endereço no navegador, quer dizer, no browser web, não no link, porque o link é o local que tu clica para acessar a página da internet. Tu não digita o endereço no link, na verdade tu clica no link para acessar um endereço indicativo. Errado a letra B. A letra C estava certa, tu digita um endereço em um browser web, quer dizer, em um programa para acessar as páginas da web, em um navegador, como por exemplo o Internet Explorer. C de Canadá estava certo. Por que a letra D estava errada? Dizia, é preciso digitar o URL, o URL está correto para endereço, porque o endereço de um determinado site, como por exemplo www.aprovalogo.com.br, o endereço de um site é o URL dele. O URL quer dizer endereço.
Então, se ele dissesse, para acessar um site da internet é preciso digitar o URL, tá certo. Do site em um endereço, aí tá errado. Porque se ele dissesse digitar URL em um browser web, aí estaria certo. Ou digitar URL em um navegador, aí tá certo. Mas digitar URL em um endereço tá errado, porque o URL já é o endereço. O URL, que significa localizador de recursos uniformes, é o nome técnico que nós damos aos endereços. Então, os endereços das páginas da web são chamados de URL. O URL poderia ser digitado em um browser web. Agora, digitar uma URL em um endereço não dá, porque o URL já é um endereço. Por isso está errado a letra D. E a letra E dizia digitar um link em um endereço da internet. Não, o link tu não digita, tu clica no link para acessar um determinado endereço específico. Então não é digitar um link em um endereço, na verdade é clicar num link para acessar um determinado site ou um determinado recurso na internet. Então a mais correta aqui, a plausível de ser respondida é a letra C, que aí está certo, digitar um endereço em um browser web. Browser, como eu disse antes, lembra? É um navegador, é o programa que tu usa para acessar as páginas da web. Daí ficou direitinho, digitar o endereço num browser, fechou. Resposta, letra C de Canadá para essa questão. Certo, pessoal? Até a próxima questão, então.